A chamada não passa, é isso mesmo. Tá, contei aqui. A chamada não passa. Pensar em ver é uma loucura. Pensar ver é uma oração inútil. Parece-nos que ao tentarmos ver uma coisa em vida, mediremos apenas o nosso infortúnio. Qual é a utilidade de saber ver quando o que a história só nos mostra é apenas caretas e ruína? Em nossos dias-noites, o assassinato viaja mais rápido que o som. Em nossas noites, parece-nos que é tarde demais para permanecermos vivos aqui. Já não existimos vivos aqui. Em nossos dias e noites, o esquecimento é mais rápido do que o dom. Saber ver é perigoso, quando as janelas só abriram por tanto tempo, sobre o espaço sem graça da ausência, sobre o fechado. Parece-nos que aqui é tarde demais para dar algum sentido. É muito solitário e às vezes pensamos que se não temos mais tempo para esperar, para pensar, para dar lugar, para abrir a janela, para deixar um raio laranja vir à mesa de cabeceira, se não temos mais tempo para ter tempo, se não temos mais tempo para ter tempo. É porque não há mais tempo. O tempo passou. Nos parece obscuramente. O tempo do tempo não está mais aqui. Tudo que nos resta é morrer. Morrer. Não temos mais o tempo lento e doce, o tempo fresco e úmido, a ternura para pensar, para deixar o pensamento germinar, crescer. O chocado pensamento, em vez do tempo, nos resta a brutalidade, a pressa, a demora. Não vivemos mais em nosso tempo. Existimos a uma velocidade desumana depois de nossa vida. Um vento glacial sopra em nossas almas. Parece-nos que saber viver é perigoso. Para aquelas que sabem acreditar, não há mais nada além de sofrer. Ter sabido pensar, olhar, sorrir no olhar é uma maldição. Ter sabido ler, gozar, saber, nomear, ter sabido é um infortúnio. Ser humano é a última catástrofe. Agora que o assassinato é mais forte que o amor. E em algumas noites temos medo de acordar vivos novamente. Às vezes somos despertados por um sonho aterrador. Sonhamos uma rosa tão real que ela nos desperta. Ver uma rosa nos assusta, supondo que uma rosa sobreviva entre as cinzas. Nós trememos de angústia. Uma rosa não é absolutamente impossível de fato, mas ver uma rosa sobrevivente é talvez o pior dos sofrimentos, pois uma verdadeira rosa dá a uma verdadeira mulher a necessidade de oferecer a outras mulheres. Uma rosa por excelência se dá para dar. E em algumas noites temos medo, se formos à janela, de que ela só se abra sobre câmaras de gás. Pensando sozinhos, parece-nos, na reclusão de nossos quartos, que jamais voltaremos a viver. Será possível, trememos, de existir depois da vida? Desviver? A história nos mostra que é possível. Separadas da morte, da vida, separadas de tudo, no abrigo de nossos quartos, separadas das estrelas de todas as estrelas, cozidas no peito do céu ou na memória, ou sobre os seios das mulheres judias em nossas câmaras subterrâneas. É possível, expiramos, que não possamos mais olhar para uma rosa? A história nos obriga a pensar que é possível. É tão árido, tão abrasador, do holocausto ao holocausto. Quem nesta terra chegaria ao momento milagroso em que se realizaria um encontro? Quem, se houvesse uma maçã de laranja para nos acenar em nosso desastre, que responderia a ela? E às vezes nos parece que conhecer uma rosa hoje, no silêncio que se segue ao holocausto dos laranjudeus, quase sozinha, e conhecer uma rosa novamente, sentir sua fragrância sobre os picos do coração, após o extermínio de seu sangue, seria enlouquecer. É possível que não saibamos mais como chamar uma laranja? Como se chamam as mulheres quando elas são reveladas? Não nos atrevemos mais a saber. Chamar, porque não sabemos mais como não esquecer a vida, tentando não lembrar a morte. Não sabemos mais como salvar a vida da morte. Não sabemos como não esquecer os mortos sem esquecer a vida. Não sabemos como viver sem esquecer. Não possuímos o espaço interno para pensar sobre a vida e a morte, nem a coragem, nem a arte para amar a vida antes da morte. Nós esquecemos.
e não sabemos mais como ver uma coisa, um pensamento, uma pessoa, através da cortina de cinzas com nossos olhos fracos, velados de lágrimas. E às vezes temos medo, se respirarmos uma rosa muito perto, sermos atraídos, retidos no ciclo do bem, no círculo do bem, pois uma rosa tem cheiro de ternura, mesmo que tenha falecido. Uma rosa tem cheiro de amor, mesmo que esteja seca. Uma rosa tem cheiro de vida, e sem dúvida somos fracos demais para não termos medo, se ficarmos neste perfume de esquecer o fedor, de não poder mais respirar o cheiro de carne queimada, de não mais ter coragem. E ficamos longe da vida por medo da morte, fora do círculo. Não nos aproximamos mais, e o espaço definha. Perdemos o espaço do amor, desistimos de nossos jardins e nossos sentidos atrofiam. Perdemos o gosto, o tato, o olfato. Nós abjuramos a laranja, nós nos desviamos. Não sabemos o que estamos fazendo. De medo em medo esquecemos. Não nos atravessamos mais a viver uma rosa. É possível que tenhamos medo de uma flor? Hoje parece que sim. Temos medo de ferir, de prejudicar uma coisa, uma vida. Já não sabemos mais o que significa o olhar. Não sabemos o que estamos fazendo quando olhamos para uma rosa. Já não sabemos se estamos mantendo ou omitindo ou evitando. Temos medo de não saber mais como ver uma rosa por uma rosa, pois nós olhamos após o Holocausto, após o massacre das Julhérias, após o aprisionamento das laranjas vivas em todo o mundo, face à islamização final. Parece-nos, quando banhamos uma íris com olhares para salvar da sede, assistindo ao nascimento de uma ninhada, ao nascimento de um poema, que estamos traindo, que ainda estamos fazendo sofrer as mortas. Temos medo de que, ao nos aproximarmos de uma flor, estaremos nos distanciando de uma mulher. Ao acariciar, de ferir uma mulher, uma flor. Hoje, a história tornou possível todos os medos que nos ferem. Enquanto amamos, enquanto gastamos tanta ternura vendo as coisas crescerem, vendo com amor um fruto, um crescimento, medo pelas mulheres, medo pelas flores, medo pelo mundo, medo pelas crianças, medo por mim, medo por todos. Enquanto nos inclinamos, longamente apoiadas na janela do coração, no quarto isolado, tememos. Enquanto vivemos 10 dias na intimidade de um ramo de lírio, e dia após dia ele nos oferece uma nova flor, é toda uma história, geração após geração, toda uma descendência que se eleva a cada dia que ele nos dá para pensar. E enquanto lemos a vida de um lírio, tememos. Hoje, após o extermínio da folha Dias, tem um. Aqui está escrito que é Corruptela de Juiz-Feuilles. Juiz-Feuilles, neologismo da autora para folhas judias. Após o extermínio da folha Dias, na época da iranização final. Temos medo de não sermos capazes de abordar uma coisa como antes, de nunca sermos capazes de pensar em uma rosa, tranquilamente, amar uma laranja, uma criança, sem ter medo de ser pesada demais, rápida demais, lenta demais, não suficientemente lenta, ofensiva. Quando conhecemos uma camélia, leva 3 semanas para que uma folha de camélia suficientemente desejada, protegida, rompa seu invólucro. Quando vivemos lentamente ao ritmo poderoso e lento e delicado desta revelação, e por 3 semanas compostas de minutos profundos e úmidos, cercamos a planta com olhares muito leves, umedecemos e incitamos. Parece-nos que ao cuidarmos dela por tempo suficiente para que ela floresça, corremos o risco de trair. Temos medo de nos demorarmos, de distraí-la, de perdê-la, de doar errado. Não nos atrevemos a deixar amadurecer um pensamento, a deixar florescer lentamente um ramo do pensamento. Assim parece. Semblantes ácidos nos servem de pensamentos falsos.
Parece-nos que estamos traindo e não sabemos o que estamos traindo, se estamos traindo, mas pelo menos achamos que não sabemos. Sentimos que não pensamos o suficiente, que não sabemos o suficiente. Pensar, entender e amar. Enquanto tentamos viver uma rosa, as laranjas se recusam a se deixar impor um véu. As laranjas que nunca vimos descem as ruas de Orã, enquanto descobrimos tão lentamente a superabundância de formas de ser. Rosa, tudo que uma rosa pode nos dizer. 50.000 laranjas, menos cobertas do que nunca, se manifestam no centro de Teranjão. Ela faz uma mistura de palavras. Corruptela da autora. Teherã mais laranja. Desfilando mais do que reveladas, expostas no centro das religiões, recusando-se a se deixarem iranizar. Laranjas de coragem moderna ousam pensar, perfuram as 1001 noites, ousam se opor à repressão de todas as rosas. Eles não têm medo de pagar pela luz com sangue. Quanto tempo levará para perfurar a mais velha e escura das noites? Longe daqui, as mulheres que desvelam a vida nas cidades mais fechadas são atingidas com facas. E enquanto laranjas desconhecidas, atravessadas, rasgadas, arrancam pedaços da noite persa enquanto caem. Aqui aprendemos o que significa a palavra Edjab. Hijab, como é chamado o véu islâmico. Não consigo olhar para uma rosa sem me perguntar como elas a olhariam lá longe, como elas a chamam e o que uma rosa lhes diria hoje. Somos da mesma linhagem, mas longe daqui o sangue é derramado. Assim, essa distância dolorosa está longe do nosso sangue e nos assusta. Tudo é uma ferida, tudo é traidor. No entanto, temos medo por ter medo de pensar em uma rosa como traição de toda a vida. E enquanto isso, da rosa retemos apenas os espinhos. Talvez hoje tenhamos medo de ver uma rosa sem nos machucarmos. Talvez tenhamos esquecido como não esquecer de fazer viver. Nós nos traímos, nós esquecemos. Mas uma amiga nos faz lembrar. Não esquecemos que esquecemos. Por isso, basta que uma mulher com olhos atléticos nos ensine a pensar na direção de uma coisa, uma rosa, uma mulher, sem matar outra coisa, outra mulher, outra rosa sem esquecer. Basta que Clarice seja, para que a história pare de nos separar da vida. Ela nos lembra, ela chama a vida que ainda não foi, que vai ser. Ela a faz vir até nós. Ela nos faz lembrar daquela sobre o qual não pensamos. Não pensamos mais. Nunca pensamos em pensar. E ela nos dá esta para pensar, para amar. Clarice é o nome de uma mulher que chama a vida pelo nome. E todas as mulheres que nos lembram da vida lembram Clarice. Chamam a vida pelo nome de Clarice. A vida se chama Clarice, mas esse não é seu único nome. Também chamo vida pelo nome de amiga. Toda vez que nos lembramos de amar, Clarice volta. Muito. Clarice é um nome raro, mas comum. Um nome que nunca se equivocou. O nome de laranja que se revela. Por lealdade a si mesma, quando a mulher se chama Clarice, ela nunca se esquece. Clarice nos desvenda, nos abre as janelas. Olhei para os olhos de Clarice, dobrados nas bordas acentuadamente cortadas de suas janelas, e na brasa oblíqua de seus olhos eu vi a essência da janela. Basta que uma Clarice se abra para nos lembrar de tudo que não se deve ser esquecido, tudo que precisa ser abordado, atravessar lentamente, respeitar para saber o que uma flor significa para o olhar de uma mulher, para fazer viver uma única rosa, tudo o que se deve ter vivido, todas as dores que se deve ter conhecido, as separações compartilhadas, a humilhação saboreada.
tudo aquilo que se deve ter sido desfrutado, fugido, aprendido, perdido, salvo, ter se ousado pensar, chorar todos os sofrimentos, toda a ignominia, todas as delícias humanas arrebatadoras, consideradas, acarinhadas, superadas, todas as crueldades desumanas, maquinações, perfurado as claras, queimado, todas as construções infernais, os cheiros indescritíveis, sentidos, até a própria medula da alma, a fim de compreender o quanto é necessário ser capaz de amar uma rosa, entender tudo que uma rosa quer nos dizer, como é difícil chegar ainda viva, humana, não mutilada, não seca, não esterilizada diante de uma rosa, ter força para vê-la, receber dela as diretrizes da vida, da qual ela é secretamente a guardiã. É quase impossível, e ainda assim necessário, encontrar força para conhecer vitalmente uma rosa. Tudo o que se deve ser recusado de ignorar, tudo o que deve ser exigido de saber, tudo o que deve forçar os olhos manchados de lágrimas a contemplar, a fim de apreciar o verdadeiro significado guardado no corpo da rosa. É preciso ter visto a vida torturada, desfigurada, sangrada, ter ouvido a vida gritar no silêncio da história, sufocada, ter sentido o desespero da vida, só querendo que acabe, para saber o que significa a vida de uma rosa. Cada rosa salva uma vida. Toda vida depende da possibilidade de manter viva uma rosa. Precisamos do amor de uma rosa, objetiva e subjetivamente. Toda rosa realmente vista é humana. Amar uma rosa humanamente requer um longo trabalho, a experiência atravessada do não vivível. Então chega o momento em que toda a paciência que o não viver nos custou, uma rosa nos devolve em paixão habitável. Presentear com uma rosa viva para que a ternura infinita contida em uma rosa chegue, através das 40 tristezas, às mulheres de véu, sem decepcioná-las ou ofendê-la, para que o presente de uma rosa seja cumprido. Todos os conhecimentos absolutamente raros que devemos ter a coragem de deixar crescer, todos os conhecimentos que nos afligem, nos angustiam, nos refinam. Na escola de Clarice, aprendemos a ser contemporâneos de uma rosa viva e dos campos de concentração. Rapidamente, a vida da rosa nos preenche, nos transborda e precisamos dá-la a amar aos outros e que mulheres sejam amadas nelas. Uma Clarice se abre, envia tantos olhares brilhantes e ternos para as coisas que elas se permitem, mesmo as mais escondidas, as mais jovens, as mais frágeis, serem detectadas, reconhecidas, durarem por um instante retidas no êxtase da janela. Onde nos conduz o brilho Clarice? Para fora, fora das paredes, fora das muralhas de nossas cidades. Nossos demônios e nossas aberrações foram construídos em fortalezas. Uma mão linda segura nossa mão, uma mão alegre nos conduz. Para longe dos mortos que habitam nossas próprias casas, é para toda uma população de fantasmas que estas paredes foram opacamente construídas. A mão Clarice nos devolve esses espaços, habitados unicamente pelos vivos, no interior profundo e úmido do exterior. Na floresta da crença, onde nascem as árvores de girassol, em cima da árvore do êxtase, e acreditamos que há mais de uma árvore lá em cima, e uma vez lá em cima, pode haver uma floresta inteira dessas árvores de êxtase, cuja essência é efêmera, mas ressurgente. Nos cumes do coração, na intimidade do mundo, onde coisas fiéis como as grandes irmãs maternas nos reconhecem, deixando que nossas perguntas cheguem até elas e nos respondam, onde as rosas passam e derramam o seu vinho da vida em nossas mãos. Dentro, onde a terra é quase tão leve quanto o céu,
na escola dos corações, onde o céu tem o tom perolado do ar, e no ar interior os passos silenciosos dos transeuntes soam. A quem de repente sentimos a necessidade de dizer: Você está aí? Para que eles nos digam: Sim, estou aqui sim. A voz maga nos ensina a chamar, fazer vir e voltar os instantes nos quais o que não era antes para nós aconteça. A voz nos mostra como fazer estarem aqui as coisas que passam perto daqui, longe daqui. Ela nos ensina a abordagem, como abordar os 15.000 aspectos de cada você, chamar cada coisa de você, deixar-se chamar e lembrar por cada momento de vida. Odule, eu não sei ler isso aqui, gente. É tempo de Odulebensai. vida na tradução. Em cada língua, com uma voz de outra cor, cada voz de outra doçura, para lançar o sopro mágico você. Estender a mão mágica que avança no espaço desconhecido, a estranha palma cheia de caminhos delicados para os seres, cheia de dons de carícias para os flancos das coisas, lançar a mão cheia de caminhos que vão com 15.000 precauções ao encontro de uma maçã tão ingênua e poderosa, tão exaltada como se estendesse para recolher a lua, tão reservada, voltada para a extrema leveza, como se fosse agarrar uma borboleta pelas asas. Ó amiga, ame, para cada canção, outro ouvido para ouvir o chamado de cada rosa, para reconhecer cada coisa, para inventar a mão com 15.000 toques, não mais pesados do que uma batida do tempo. Como acontece claremente, é um longo e apaixonado trabalho de todos os sentidos. E aproximar-se, roçar, ficar, tocar, fazer entrar, apresentar, dar, tomar. Trazer as coisas é seu trabalho. Devolver as coisas às coisas. Dar-nos cada coisa pela primeira vez. Devolver-nos cada vez a primeira vez das coisas. Devolver-nos os primeiros tempos perdidos, o primeiro gosto da primeira xícara diária de café, e o primeiro gosto se torna mais pronunciado. Eu prossigo ou eu paro? O que vocês acham? Eu acho que dá pra gente concluir, né, no próximo encontro. Uhum. A gente para. Eu sugeriria de parar Por mim, pode ser. nesse final aqui, ó. Mas isso talvez seja outra história que eu fiquei curiosa. Eu li só essa última frase aqui e fiquei curiosa. Mas vocês que sabem, podem. É a Qual, minha curiosidade. Camila? Eu li a última frase da 45, que ela fala assim, mas isso talvez seja outra história. E aí eu fiquei curiosa, que a gente parou no comecinho dela, né? Mas Hum, aí não sei se é trabalho para pensarmos ou se. teve uma parte que a Elisa leu que eu achei assim arrebatadora, que ela foi falando vários verbos. Eu achei a coisa mais linda, porque passou uma ideia, e eu acho isso tão bonito, essa brincadeira assim com as palavras, porque passou uma ideia da coragem para ver o delicado. E muitas vezes, quando a gente pensa essas duas palavras separadas, coragem, delicadeza, às vezes é difícil pensar junto. Parece que às vezes são opostas. Por exemplo, quando ela fala do. Eu até anotei isso. É... E aí, eu tenho essa mania de anotar, depois eu não entendo. Mas alguma coisa que fala sobre a fraqueza e o medo, né? Que ela também tá brincando com essas duas palavras, assim.
que fraco seria não ter medo, né? O medo ela associa de outra forma, depois eu vou achar isso. Mas essa parte que a Elisa leu, que fala sobre tudo que se precisa viver para conseguir contemplar uma rosa. Nossa, eu achei bonito demais. Tô vendo se eu volto aqui. Vocês conseguiram achar? Você se lembra, Elisa, dessa parte? Lívia, tem um trechinho aqui, eu não sei se é perto dele, mas é na página 41. Hum, Diz: laranjas de coragem moderna ousam pensar. é isso também, também tá remetendo a isso. É que eu acho que ela tá o tempo todo falando disso, né? É, Li, você falou desses verbos e eu me lembrei do filme A Noiva. Você já viu esse filme? eu nunca vi. Onde acha? Ele saiu no cinema esses tempos. É da o Frankenstein pede para cientista criar uma mulher para ele, que ele está se sentindo Hum, solitário. E aí ela cria essa mulher. Só que essa mulher não aceita ser submissa a ele. Então ela se rebela. E uhum, durante as passagens vai acontecendo um monte de coisa com ela, assim. Ela é ressuscitada, e aí ela é ressuscitada, então, nessa nesse monstro, né, que é ser esposa dele e tal, enfim. E aí vai acontecendo um monte de violências com ela, e ela vai se rebelando contra isso, e no meio do discurso dela, das falas, ela faz esse movimento de soltar verbos, verbos uhum, sinônimos uns dos outros, mas ela faz isso. É a uhum, mesma coisa, assim. E é uhum, muito curioso de escutar, assim, e de fazendo as associações com o que ela está vivendo e tal. É muito legal. Depois vocês assistem. uhum. É um filme recente, acho que saiu esse ano. Depois É vocês o filme assistem. A Noiva. É, É por conta que sua descrição me lembrou muito Pobres Criaturas, um pouquinho. Uhum. Eu não sei se alguém assistiu, Eu eu assisti. mas assisti. e tem isso também da violência, né? Por conta, tem até uma crítica sobre a questão de homens produzindo filmes e como eles normalizam uma atuação que envolva estupro. Enfim, são questões que perpassam isso que você falou, e eu acabei lembrando. Uhum, uhum, E mesmo lembrei das cenas em que ela no A Noiva tem isso também. Uma cena de violência assim que vai acontecendo com ela. O Frankenstein presencia e aí eles vão ter uma cena ali e tal. Mas enfim, esse jogo de palavras assim dos verbos eu acho fantástico assim nas filmagens, enfim, nas cenas. E eu gosto muito do jeito da Sixo de criar palavras, né? Assim, é meio lacanês isso, né? Ela faz, não sei, fiquei lembrando, assim, que a gente vai aprendendo isso com Lacan, né? Essas junções, né? Assim, É, remete à lá língua, né? Porque ela tem é, uma questão com as línguas. E uma coisa, assim, que eu coloquei aqui para mim, mas caso vocês também se interessem, a gente pode fazer isso para os próximos, é que eu acho que ela traz também uma questão histórica aqui das mulheres, né? Essa parte eu acho que me escapa, assim, talvez fazer uma pesquisa sobre isso, pelo menos eu acho que eu vou fazer para entender do que ela está falando exatamente, né? Mas acho que ela está falando das mulheres de véu, então remete a essa questão que tem em alguns países, né? De controle sobre os corpos das mulheres. Não que não tenha no nosso, né? Mas eu acho que em alguns lugares isso é mais legitimado pela religião. Eu acho que ela se refere também ao Holocausto.
a violência do campo de concentração. Eu acho que ela se refere às mulheres judias, né? Então tem aí uma questão histórica para ser pensada. Mas eu achei um trecho, eu não sei se é o principal, que ela fala na 36. Mas eu Eu acho acho que. que eu sei o trecho que você estava falando, Lívia, Ai, sobre qual fraqueza foi, e Elisa? medo. Eu acho que é na página 39, no último Hum, parágrafo. Tem assim: mesmo que esteja seca, uma rosa tem cheiro de vida, e sem dúvida somos fracos demais para não termos medo. Era essa a isso frase? mesmo, fraco demais para não Para ter não ter medo. medo. Olha que coisa, que negócio mais bonito. Somos fracos demais para não ter medo. Isso me lembra uma coisa que é o quanto às vezes o desejo. E é uma articulação clínica, né? Porque o desejo e a angústia, na teoria, caminha muito junto. Pra gente, né, que pensa a psicanálise, é muito difícil não pensar desejo sem estar associado com angústia. Então, a questão de ficar longe da vida por medo da morte, que aí eu também estou continuando lendo aqui, né, no parágrafo. É uma coisa que acontece demais, eu acho que na vida da gente, como bons neuróticos. Uhum. A gente quer tanto evitar o medo, evitar a morte, evitar tudo que remete ao negativo, à perda, né? A castração em última instância, a gente evita. Só que o problema é que aí evita a vida também, né? Ao evitar essas coisas, a gente também evita a vida. É muito bonito, eu Achei achei. interessante, Lívia, isso que você falou, porque na página 38 ela fala no penúltimo parágrafo que não há nada, não há mais nada além de sofrer. Ter sabido pensar, olhar, sorrir no olhar. É uma maldição ter sabido ler, gozar. Saber nomear. Esse saber nomear me pegou muito. Porque eu acho que quando a gente começa a nomear nossos sentimentos, fica mais fácil de lidar com eles com o tempo. Acredito eu. Então, quando a gente entende que, por exemplo, um término de um relacionamento é um luto, de certa forma, você consegue ter esse autoconhecimento, ver como você se comporta a partir dessa dor, a partir dessa perda. E assim, quando você for sofrer, ou então, que naturalmente a gente sempre é, na vida vai ter alguma perda de envolvendo morte mesmo, a gente já sabe o limite da nossa dor, já sabe o limite até onde você suporta, ou até em que momento você aguenta certo fardo. E eu acho que nomear é importante. Eu sei que luto é uma palavra muito forte, né? E dizer que um término de um relacionamento é um luto parece um drama muito grande. Mas de certa forma é. Sim. E geralmente essa palavra é uma coisa que eu acho muito interessante também, Ana Beatriz, porque a gente diz trabalho de luto, justamente para dizer da trabalheira que é o luto, né? A gente nomeia desse jeito, é um trabalho. Talvez não um trabalho como a gente compreende no imaginário social, né? Que tem a ver com o cognitivo, racional, ou um trabalho que demanda um esforço físico. Não. É de outra ordem, né? É um trabalho de elaboração, mas também trabalho, né? Demanda. Então, não é uma coisa muito simples mesmo. Mas eu achei mais um trecho que eu queria, antes de finalizar, ler de novo, junto. Posso ler? Esse está na Onde tá? 41, tá bem no finalzinho, que ela diz assim: para fazer viver uma única rosa, tudo que se deve ter vivido, todas as dores que se deve ter conhecido, as separações compartilhadas, a humilhação saboreada, tudo aquilo que se deve ter sido desfrutado, fugido, aprendido, perdido, salvo, ter se ousado pensar, chorar, todos os sofrimentos, toda a ignomínia,
todas as delícias humanas arrebatadoras, consideradas, acarinhadas, superadas, todas as crueldades desumanas, maquinações, perfurado às claras, queimado, todas as construções infernais, os cheiros indescritíveis, sentidos, até a própria medula da alma, a fim de compreender o quanto é necessário ser capaz de amar uma rosa. Enfrentar tudo que uma rosa quer nos dizer. Como é difícil chegar ainda viva, humana, não mutilada, não seca, não esterilizada, diante de uma rosa. Ter força para vê-la, receber delas diretrizes da vida, da qual ela é secretamente a guardiã. É quase impossível e ainda assim necessário encontrar a força para conhecer vitalmente uma rosa. Tudo o que deve ser recusado de ignorar, tudo o que deve ser exigido de saber, tudo o que deve forçar os olhos manchados de lágrimas a contemplar, a fim de apreciar o verdadeiro significado guardado no corpo de uma rosa. Eu achei isso lindo demais. Ela faz uma ode, assim, ao movimento de ver, nessa coisa assim, não vamos deixar passar. Para mim é isso que ela está dizendo. É assim, não, não vamos nos cegar, não vamos ficar surdas, né? A gente não vai esquecer. É, para mim é isso, sim. E considerar tudo da experiência, porque tanto aqui ela considera as coisas difíceis, mas considera a delicadeza. Ela põe vários verbos, né, para vários lados, mas e assim, rosa aqui dá pra gente pensar no sentido literal, mas também não literal, né? O que que será que ela tá falando com rosa? O que que é isso que a gente precisa ter tudo, todas essas capacidades, esses verbos, essas experiências para conseguir tocar, para conseguir viver essa rosa, né? Do que se trata? Eu associo algumas coisas, assim, eu associei o amor, essa experiência de contato com o outro, mais íntima, né? O que que pode ser essa rosa? Pensei várias coisas que acho que tudo que me remete a coisas delicadas, né? Uma rosa me remete a algo delicado, mas não sei se foi essa a intenção dela. Eu associei tanto ao feminino, e acho que continuando essa frase, esse trecho que você leu, eu acho que essa outra parte que ela fala tanto da luta feminista, assim, sabe, das mulheres. Ela fala assim, ó, é preciso ter visto a vida torturada, desfigurada, sangrada, ter ouvido a vida gritar no silêncio da história, com H maiúsculo, sufocada, ter sentido o desespero da vida, só querendo quem sabe, para saber o que significa a vida de uma rosa. Cada rosa salva uma vida. E aí, o tempo todo, essa rosa ficou me metendo ao feminino, a nós mulheres, assim, ao que a gente passa nas nossas histórias, sendo nós tão múltiplas assim, e aí acho que ela faz esse paralelo, né, com o Holocausto, as mulheres judias, enfim, mas acho que eu vou pensando em nós mulheres como um todo aí, né, em todas as nossas lutas, assim, né, Uhum. sei, Essa foi o rosa que me lembrou já outra coisa, me lembrou o Pequeno Príncipe, quando ela fala de entender tudo o que uma rosa quer nos dizer, como é difícil chegar ainda viva, humana, não mutilada, não seca, não esterilizada, diante de Uhum. uma rosa. E aí me fez lembrar de tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. E uma rosa é um símbolo de responsabilidade também, porque ela é muito frágil. Me fez lembrar o Pequeno Príncipe. Mas vocês sabem que eu acho que está tudo meio assim, dá pra gente pensar no feminino, na rosa, porque a rosa dele, Ana Beatriz, me lembra muito vínculo, me lembra muito a relação, estar com o outro.
E a questão do feminino, Sim. quando a gente pensa posição, o feminino ele tem uma lógica que é não totalizante. O masculino, quando a gente pensa posição, e aqui eu não estou falando de homem nem de mulher, mas de possibilidade de posição no discurso. A questão do masculino obedece a uma lógica do universal, total, tem muito a ver com aquilo que é absoluto, que geralmente é contrário ao vínculo, porque o vínculo precisa de falta, precisa de que a gente não seja completo e nem absoluto, para que se deixe estar ali com o outro, né? Não todo. É o tal desse não todo que a gente tanto fala, que é uma coisa assim que para que a gente esteja junto, a gente precisa saber-se dessa condição assim muito humana, né? Que é a falta, que é esse desamparo em certa medida, essa vulnerabilidade, porque se a gente entra no campo do masculino enquanto posição, sobra pouco espaço para o outro. Eu diria que quase nenhum, porque se é total, por que manter alguém, né? Por que ter alguém diferente de mim, né? Que não é um igual a mim. Então, assim, eu acho que talvez essa rosa aí, ela tá meio junto as nossas rosas, né? A minha, a da Camila, a sua, cada uma com um significado, mas me remeteu a uma coisa em comum ainda assim, né? Acho que tem algo disso. Mas eu vi que a gente também já tá passando o tempo. O que vocês acham da gente ficar por aqui hoje? Tá perfeito. Só me lembrem onde paramos. Eu comecei a passear aqui no texto e me perdi. Foi na 45, na frase assim como o sorriso de nossa mãe. Certo. Já escrevo lá no grupo e aí a gente segue semana que vem. Até, pessoal. Boa Tchau. Tchau, boa semana. Bom semana feriado. para vocês Tchau. também. Tchau, tchau.